Claro, claro que sim. Como é que era TV para você? Como é que isso rolou de você ser um apresentador e fazer sucesso e tal? Obviamente, quando você era uma criança, não planejava isso. Como é que isso rolou na sua vida? Ô Flávio, por incrível que pareça, quando eu era criança eu planejava. Planejava? Que legal. Eu ficava na frente daquela TV que era preta e branca, né? Aquela TV assim, aí... De vez em quando não era, a gente colocava um negócio colorido lá. E ela refletia a imagem da gente ali. Aí eu ficava ali imitando, fazendo as coisas e tal. Acontece que eu entendia, eu olhava para a televisão e eu via o que nós ainda vemos em menor escala hoje, mas é um padrão muito europeu de beleza na televisão. A televisão brasileira ela foi implantada dessa forma. Então, apresentadores negros, né, protagonistas negros, se não eram escravos, empregadas domésticas, né, não tinha presença na televisão. Então, o Negritude Júnior foi uma grande oportunidade de espaço, através da música, da gente chegar em locais que a gente não chegaria por outras formas. Então, quando pintou a oportunidade de ter um programa de televisão, negar seria renegar aquilo que a gente já tinha visto. Então, a gente olhava e não via os nossos. E eu estava tendo a oportunidade de ter um programa aos domingos, nacionalmente, né? Não dava para negar. Então foi muito mais como missão. E isso é tão forte que você olha a televisão brasileira hoje e você não vai ver um apresentador negro. É verdade. Entende? O único que eu soube, porque eu não assisti, mas que eu vi, era o Simonal, que o pessoal dizia que o Simonal tinha um programa. Espetacular. Show em Simonal. Exatamente. Mas ele era muito gênio, né? Demais, era impossível segurar um gênio daquele. Demais, é um talento acima da média. Então, quando pintou essa oportunidade, negar era não entender a história. Então, eu tentei honrar. Foram programas que foram líderes de audiência. O quadro da Princesa é um quadro histórico até hoje. Todos os programas, de um jeito ou de outro, continuam fazendo, né? Eu tive a oportunidade de ir para Angola, de conseguir a minha concessão de televisão, de montar uma emissora com foco na questão étnica-racial. Então, eu fui para cumprir missão e continuo cumprindo até hoje. Falando da sua TV, quando você faz uma TV voltada ou com funcionários, praticamente todos negros, com uma colocação bem alta. Essa é uma televisão basicamente para os negros. Por que isso não foi também uma maneira, digamos, de discriminar também de uma maneira inversa? Como é que você encara essa situação e você faria de novo dessa forma? Eu acho que o país está bem mais preparado para isso hoje do que na época que eu fiz. Porque não é que eu quis fazer uma televisão só com negros trabalhando ou só para negros trabalhando. Porque eu não acredito que a Globo seja tão cruel, a Gazeta, a Record, a Band, a ponto de falar o seguinte: nós vamos fazer uma televisão em que só tenha brancos. Isso... Mais fácil, há muitos anos. Pois é. E como isso acontece, eu me dei o direito de ter uma televisão em que os meus conhecimentos e as pessoas que me circulam são negras, e que eu não discriminava, porque no caso eu tinha brancos apresentando. Tinha, né? Tinha. Eu fazia questão, eu queria uma televisão que fosse o slogan era a cor do Brasil. Então a gente miscigenava tudo. Tinha japonês, tinha negros, tinha loiros. Você é casado com uma japonesa, né? Não, eu tive uma filha com uma japonesa. Uma filha com uma japonesa, exatamente. É que eu conheço a sua filha japonesa aqui. A japonega. Ela é linda, nossa, ela ficou uma coisa muito linda. Muito ela é professora de inglês. Japonega, né? Minha japonega. É professora de inglês e ela que dava aula no Enjoy para as crianças, na época que você conheceu e tal. Sim, sim. Mas... então eu acho isso, não era uma televisão só para negros, mas era uma televisão que falava assim: olha, nós existimos, nós sabemos trabalhar, nós sabemos produzir, nós temos atores, autores, jornalistas, e a gente pode ocupar esse espaço que a televisão nega a nós. Então aquilo era muito mais uma provocação que foi muito mal interpretada na época, porque as pessoas achavam que a gente estava discriminando, e não era de forma nenhuma essa a intenção, era provocar o debate para que houvesse mais pluralidade, né, na televisão brasileira. Era essa a intenção. Isso trouxe problemas para a TV? Trouxe muitos problemas, porque ela teve uma audiência tremenda, entrou aqui na capital,
E um grupo, inclusive, que era dono de uma concessão da MTV, também de um grupo de revista, eles ficaram muito indignados com a audiência que havia e articularam um grupo de empresários e pediram para o ministro, na época, que fizesse o tão sonhado teste de TV digital no canal que nós estávamos aqui na capital. Então eu tive 3 meses, eu recebi uma notificação do Ministério dizendo que eu tinha 3 meses para tirar do ar a TV, porque eles iam fazer o teste de TV digital no canal que eu estava. E você sabe como é difícil você conseguir um canal numa capital como São Paulo. Nossa. Então foi uma aperta financeira enorme. Eu tive os meus sócios que eram angolanos, que tiveram que me ajudar muito. Se eu não tivesse eles, a situação teria sido muito ruim. A gente segurou a concessão na unha. Tentaram tomar a concessão, né? Então tive que ir na política também para segurar essa questão da concessão. A luta foi grande e continua sendo. Quando você tem uma bandeira, é difícil. O bacana é que a gente acaba pelo caminho encontrando amigos que se solidarizam, que entendem a luta e que passam a lutar junto.